muito cuidado com o teu pecado não confessado. Parte 01, dia 13 de outubro de 2025. Quando fiquei calado, meus ossos envelheceram por causa do meu rugido o dia inteiro. Salmo 32, 3. É bem sabido que, em casos comuns, a dor que é mantida dentro do peito torna-se cada vez mais intensa. É um grande alívio derramar lágrimas. Dá um alento ao coração. Às vezes temos pena daqueles que choram, mas há uma dor profunda demais para lágrimas, que é muito mais digna de compaixão. Devemos ter pena daqueles que não podem chorar. Uma tristeza seca e terrível, mas um brilho claro muitas vezes segue a chuva de lágrimas. As lágrimas são coisas esperançosas. São as gotas de orvalhos da manhã que anunciam o dia seguinte. Também é um consolo muito grande contar sua história a um amigo ou amiga. Não sei se não seria um conforto falar isso para uma criancinha, mesmo que a criança não pudesse entender você. Há algo em contar sua tristeza e deixá-la sair. Caso contrário, é como um lago ou uma montanha que não tem saída, em que as chuvas descem e as torrentes correm, e finalmente as margens são quebradas e uma inundação é causada. Deixe tua alma fluir em palavras sobre tuas aflições comuns. Isso é bom para ti. Uma ferida purulenta é perigosa. Muitos perderam razão porque tinham bons motivos para contar suas tristezas, mas não tinham motivos suficientes para fazê-lo. Muita conversa contém muito pecado, mas um coração cheio de agonia deve falar ou explodir. Portanto, deixe-o falar e até mesmo repetir-se, pois ao fazê-lo, ele se esgotará. Mas um coração cheio de agonia deve falar ou explodir. A tristeza chora e gasta sua amargura em lágrimas. Meu filho da tristeza, chore a plenitude da tua dor apaixonada e se afogar em lágrimas a amargura de anos solitários. Devemos agora, no entanto, pensar em tristezas espirituais, e ela se aplica à mesma regra. Quando me calei e não derramei minha tristeza onde deveria tê-la confessado, meus ossos envelheceram por causa do meu rugido o dia inteiro. Não é uma grande misericórdia para nós termos o livro dos Salmos e a vida de um homem como Davi? As biografias da maioria das pessoas hoje em dia são como os retratos de uma geração passada, quando a arte da bajulação a óleo estava no auge. Não há trapaça maior do que uma biografia moderna. Não é o homem e a mulher, mas o que eles poderiam ter sido se não fosse outra coisa. Eles lhe dão uma mecha de seu cabelo ou sua peruca, ou seu velho casaco, mas raramente, ou o homem ou a mulher, eles fazem enormes volumes de uma pilha de suas cartas que deveriam ter sido queimadas e copiam pequenos fragmentos de fotos que eles costumavam desenhar para amigos. E nem as cartas nem os esboços deveriam ter sido publicados. Como ladrões, eles invadem o quarto de um homem ou de uma mulher e roubam suas coisas escondidas. Eles exibem aos olhos do público o que foi feito apenas para privacidade e expõem os segredos do coração e da lareira do homem ou da mulher. Coisas que o homem ou a mulher nunca teriam desenhado ou escrito se pensasse que iria chamar a atenção do público são apresentadas e apresentadas como coisas preciosas. E assim são, mas preciosas tolices. Não temos biógrafos hoje em dia. Quando Boswell morreu, o maior de todos os biógrafos morreu.
e ele não estava muito longe de ser um tolo. Se um homem vive uma vida nobre, ele pode muito bem evitar a morte, porque sabe o que será dele hoje em dia. Quando os escritores de suas memórias o desenterrarem e o despedaçarem, os salmos de Davi são seu melhor memorial. Aí você não tem o exterior do homem, mas sua alma interior. Eles não revelam as manifestações externas do homem, mas você vê o coração do homem, o Davi interior. O Davi que gemeu e o Davi que chorou, o Davi que suspirou e o Davi que pecou, o Davi que ansiava por Deus e o Davi que foi consumido pelo zelo da casa de Deus. O homem que nasceu em pecado e gemeu por causa do pecado, e ainda era o homem segundo o coração de Deus. Que autobiografia maravilhosa, de uma vida maravilhosa, é esse livro dos Salmos. Davi era um homem multifacetado, e sua vida era como a vida de nosso Senhor a esse respeito. Parecia compreender a vida de todos os outros homens dentro de si. Não há homem, suponho, que tenha conhecido o Senhor em qualquer época desde que Davi escreveu. Mas se viu nos Salmos de Davi como em um espelho e disse a si mesmo: este homem sabe tudo sobre mim. Ele esteve em todos os cômodos da minha alma, em seu porão mais baixo e em sua torre mais elevada. Ele tem estado comigo nas cavernas do meu pecado inato e nos palácios da minha comunhão com Cristo, de onde contemplei a glória de Deus. Aqui está um homem que parece ser não um, mas o epítome de toda a humanidade. Embora lamentemos o pecado de Davi, agradecemos a Deus por ter sido permitido, pois, se ele não tivesse caído, não poderia nos ajudar quando estamos conscientes da transgressão. Amém. Tem continuação. Louvado e exaltado seja o nome do Deus Altíssimo. Amém e amém.